Boa tarde. A dimensão social do anúncio do Evangelho na linha dos desafios do Papa Francisco será tema para a reflexão do 29º Encontro da Pastoral Social, que hoje se iniciou em Fátima. Entre nós está o Padre José Manuel Pereira de Almeida, que é o diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Social e com quem iremos conversar após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. O Papa Francisco manifestou a sua esperança na paz para a Ucrânia. O Papa acredita que as conversações possam conduzir a um entendimento entre as partes. Francisco manifestou o seu apoio e a sua esperança no entendimento entre as partes envolvidas no conflito no leste da Ucrânia. Apesar da fragilidade do acordo e das notícias darem conta de alguns focos de conflito, o Papa acredita que o diálogo é a melhor via para chegar à paz. Pur avendo sentito oggi delle notizie poco confortanti, tuttavia auspico che essi possano recare sollievo alla popolazione e contribuire agli sforzi per una pace duratura. Preghiamo affinché nella logica dell'incontro il dialogo iniziato possa proseguire e portare il frutto sperato. Antes da oração do Ângelus, o Papa desenvolveu uma catequese sobre a chamada correção fraterna, a propósito do Evangelho do domingo, onde Jesus pedia às comunidades cristãs para acompanhar quem errou, a fim de que não se perca. O Papa referiu que este processo exige uma atitude de delicadeza, prudência, humildade e atenção em relação a quem cometeu um erro, evitando que as palavras possam ferir e matar o irmão. Perché voi sapete, anche le parole uccidono. Quando io sparlo, quando io faccio una critica ingiusta, quando io spello a un fratello con la mia lingua, questo è uccidere la fama dell'altro. Anche le parole uccidono. Andiamo con questo sul serio, Francisco lembrou que é condenável quando os insultos partem da boca dos cristãos e pediu que os que se dizem crentes evitem todas as formas de difamação. Ma anche aiutarci noi a liberarci dall'ira o dal risentimento che fanno solo male, quell'amarezza del cuore che porta l'ira e il risentimento e che ci portano a insultare e aggredire. Ma è molto brutto vedere uscire dalla bocca di un cristiano un insulto o un'aggressione. È brutto, capito? Niente insulto. Insultare non è cristiano, capito? Insultare non è cristiano. No dia em que tem início o encontro da Pastoral Social, a Eclésia foi conhecer a Casa-Mãe do Gradil, uma instituição que promove a vida de crianças e jovens e a autonomização da população mais idosa. São 50 as crianças e jovens que atualmente, entre os 8 e os 23 anos, encontram na Casa-Mãe do Gradil, o seu lar, e ali ganham competências para serem autónomas com um projeto de vida. Desde 1948 que esta instituição, na zona oeste do Patriarcado de Lisboa, está de portas abertas para a dignidade humana. Eu lembro-me perfeitamente dessa tarde, porque eu cheguei à tarde. Era totalmente diferente, foi uma emoção muito grande, mas também era estar a mergulhar no desconhecido, eu não sabia o que é que me esperaria. É um momento em que ainda por cima nós somos crianças e eu entrei ainda na instituição antiga, na altura em que isto era regido por freiras, e entrei com a minha irmã. A minha irmã era mais nova
e eu sempre fui a protetora. Acabava muitas vezes por não chorar ou não pensar na tristeza para a proteger um pouco. Mas lembro-me de tudo um pouco. Lembro-me da casa ao pormenor, lembro-me de um conjunto enorme de crianças a brincarem com as bonecas e também me lembro da mágoa que foi quando me deixaram lá, não é? Estas jovens não escondem o rosto, não esquecem o passado, mas concentram-se no futuro que abraçam já hoje com os projetos que têm para as suas vidas. 16 anos para Neusa, 13 ou 14 para a Joana. Mais de metade das suas vidas foi passada na Casa-Mãe do Gradil, uma instituição que se divide entre duas valências, o lar de infância e juventude e o serviço de apoio domiciliário. Eu creio que o objetivo de ambas é as pessoas não estarem em instituição, estarem num ambiente natural de vida. Estas crianças que aqui estão e estes jovens deverão um dia ser capazes de prosseguir a sua vida em ambiente não institucional e estas pessoas que recorrem ao apoio domiciliário deverão manter a capacidade de permanecerem em suas casas, mais próximo das suas famílias, da sua história, da sua vida, das suas memórias, porque é isto que nos transforma em ser humano de forma integral. As crianças e, cada vez mais, as pré-adolescentes são encaminhadas pela equipa centralizadora de vagas da Segurança Social. Na Casa-Mãe do Gradil é traçado um projeto com a envolvência da criança e, se possível, com a família de origem. Há famílias que até fazem uma evolução positiva e há a possibilidade do tal retorno, outras não, outras até pelo próprio afastamento, muitas vezes, da jovem do foco do problema, acabam por elas próprias criarem aqui ferramentas e serem elas a fazer a escolha delas, muitas vezes em determinada altura, dizer não, o meu projeto de vida vai ser autonomizar-me, umas vezes mantendo algum contacto com a família, outras vezes não de todo. Nós, precisamente, também por esta crescente em termos de idades, já quando do acolhimento, sentimos necessidade de criar um projeto a nível interno de pré-autonomia. Este é um processo de desenvolvimento feito com as jovens. Neusa e Joana serão as primeiras a prosseguirem estudos e a licenciarem-se. Outros projetos de vida serão diferentes e mesmo quando o sonho é outro, a liberdade de cada jovem tem de ser respeitada. Tal como se passa nas famílias, com certeza, a sede de experimentar, a ânsia da liberdade, de achar que só nas instituições é que há muitas regras e limites, é maior do que esse nosso desejo e muitas vezes acabam por sair, às vezes até de forma intempestiva, não é como nós gostaríamos. E é um bocadinho frustrante, sobretudo naqueles casos que falou há pouco, que há os tais de longa duração de instituição. Porque é como quase morrer na praia, não é? Pronto, às vezes ali assim, já perto da reta final, algumas deitam tudo a perder, estou farta, quero ir. E nós não temos como, a não ser conversarmos, dizermos aquilo que sentimos, que pensamos que de facto seria o melhor para elas. A aposta no que não se vê, mas se acredita que pode vir a acontecer na vida destas jovens, é diária e nem sempre fácil. Se não gostasse de 9 anos aqui seria muito complicado. É porque é um trabalho que também é gratificante, não é? Também, por vezes, também temos as nossas frustrações, mas isso em todos. Mas é um trabalho que dá para ver resultados e é muito bom vê-las crescer e por vezes, no momento, parece que não surte efeito, mas depois, futuramente, alguma coisa nós fizemos por elas. Isso é bom. Cada uma destas casas acolhe 10 crianças e jovens, são sempre acompanhadas pela madrinha e, no fundo, é uma casa comum. É uma casa de família, ou procuramos que seja o mais próximo possível de uma casa de família.
Fazem as refeições, o pequeno almoço, farão também muitas vezes os lanches em época escolar e sempre o jantar. Fazem todas as atividades que qualquer família comum faz nas suas casas. Vamos então conhecer. Com certeza. Aqui é a zona de estar, onde todos se reúnem e estão, e veem televisão, e conversam, e brincam também. Procuramos que seja o mais prático possível, para poder ser também vivida pelas crianças com total à vontade. No fundo é a casa delas, deve estar também o mais adaptada possível. Entre tarefas, encontramos a madrinha da casa. Feliciana Silva chega ao final da tarde e é hora de adiantar o jantar. Há 14 anos que é uma mãe de 10 crianças. A minha função é basicamente uma mãe, entre aspas, não é? Com 10 filhos para educar. Pronto, como hábitos de higiene, hábitos de alimentação, ensinar-lhes a cozinhar, a limpeza, porque são miúdas que quando vêm para aqui não têm, a maioria não tem estes hábitos, não é? E basicamente é isto, e pronto, e incutir-lhes responsabilidade também, não é? Educação. É um equilíbrio entre dar colo e firmeza. Exatamente, tem mesmo que ser assim. A Casa-Mãe do Gradil é uma instituição particular de solidariedade social, uma resposta da Igreja local que não espera, mas faz acontecer. E se a Igreja não estiver, porque a caridade na Igreja não surge do ter que fazer, mas surge, brota de dentro, não é? Portanto, porque somos tocados, porque o Senhor nos fala e nos chama ao serviço, nós queremos fazer. E é muito mais genuína, é muito mais gratuita, e isso eu cada vez mais vejo que a Igreja tem um papel essencial na caridade que se faz. Quero constituir a minha família, que acho que é o sonho de qualquer rapariga, nós somos todas raparigas. Acho que é constituir a família e transmitir, se calhar, o amor que nós recebemos aqui, tudo o que aprendemos aos nossos filhos. A infância não tem que se tornar pior por estar aqui, antes pelo contrário, somos muitas. Acabamos por ter uma vida completamente normal, igual à dos outros lá fora, porque vamos à escola normalmente, brincamos normalmente, temos roupa como qualquer outro, temos comida, temos tudo, e isso não tem que fazer de nós diferentes. A história é diferente, mas as pessoas são todas iguais. Notícias disponíveis e em atualização permanente em agência.eclésia.pt. O Papa Francisco e as suas propostas para uma dimensão social da evangelização marcam os trabalhos do 29º Encontro da Pastoral Social, que está a decorrer em Fátima. Padre José Manuel Pereira de Almeida, começaram os trabalhos e desta vez apostaram realmente em sublinhar estes apelos do Papa Francisco, que coloca o sentido da evangelização nesta modernidade muito também na linha do social, indo ao encontro daquelas que são as necessidades das pessoas. Talvez assim o Evangelho também seja mais facilmente apreendido por aqueles a quem se dirige a sua mensagem. Pois creio que sim, na sequência da fidelidade ao Evangelho, que é anunciado por Jesus com palavras e gestos. Os gestos são, obviamente, de leitura social ou eminentemente de cuidado com os que estão em último lugar, os mais frágeis, aqueles que precisam efetivamente. E o Evangelho é também anunciado com eles, não é? Não é para os pobres, mas é também com os pobres. Ou uma igreja de pobres para os pobres, como o Papa Francisco disse logo desde o início. Como sabe, ele não publicou até agora nenhum documento eminentemente social, como o fez o Papa Bento XVI, naquela que continua a ser ainda a referência major no âmbito da doutrina social da Igreja, que é a Caritas in Veritate. Mas a quarta parte do documento A Alegria do Evangelho, que é só para nós, que é uma exortação apostólica, que não é dirigida para fora,
apesar de ter tido um acolhimento extraordinário fora da Igreja, é claramente exatamente isto, a dimensão social do anúncio do Evangelho. E nós propusemos-nos, e hoje já começámos, e depois os outros dias, em ler, diria quase ponto por ponto, ou grupos de pontos por grupos de pontos, esses convites que o Papa nos faz para viver o Evangelho de forma enraizada e com cariz claramente de anúncio social. É um convite que leva a desinstalarmos-nos, não é? Até a repensar práticas pastorais, formas de estar na Igreja. Absolutamente. Há aqui uma mudança de paradigma que é solicitada quase pelo Papa, não é? É verdade. Neste capítulo 4 da Evangelii Gaudium. Até no que diz respeito à relação fé e compromisso social, que nós destacámos neste painel deste primeiro dia, com 3 situações, a partir de Mateus 25, o vinha de fora e acolheste-me, estava preso e foste visitar-me, estava doente e fostes ver-me. São 3 pastorais, 3 áreas de pastoral social eminentemente especializada, os migrantes, a pastoral penitenciária e a pastoral da saúde, com vultos que têm tido importância, quer ao nível da sociedade civil em geral, quer ao nível da pastoral efetivamente. Isto a partir de uma primeira conferência em que o Sr. Patriarca nos abriu com o pensamento económico e social do Papa Francisco. Eu creio que foi uma bela síntese de tudo isto, do que aqui está escrito e do que o Papa foi dizendo, mesmo fora em tantas alocuções e de tantas maneiras e de tantos gestos, como ele soube fazê-lo neste breve pontificado ainda. E acha que a Igreja está a conseguir a responder e acompanhar este ritmo bastante acelerado que o Papa Francisco vem imprimindo, ou tentando imprimir às estruturas da Igreja? Eu creio que é, de facto, um desafio, por isso chamamos assim, embora seja uma palavra um bocadinho estafada, um desafio para todos, porque é uma desinstalação, como disse, é um convite a não ficar tudo na mesma, porque se for para ficar tudo na mesma, mais vale estar quieto. Uma igreja de manutenção, não é? Para uma igreja de portas abertas, com tudo o que isso significa. E, portanto, creio que estas jornadas também ajudarão as pessoas que participam a fazer esse exercício conjunto de acompanhar o Papa no seu sonho de que o Evangelho chegue a todos. Até porque este Evangelho, ou o Evangelho de Jesus. Exatamente, até porque os participantes destas jornadas, muitos deles representam, ou quase na totalidade, muitos movimentos, muitas estruturas da própria Igreja que estão no terreno, efetivamente a trabalhar. Ao contrário da Semana Social, que é feita para fora, também estas jornadas da Pastoral Social são como a exortação apostólica feita um bocadinho ad interim da Igreja. E, portanto, são pessoas, de facto, comprometidas de uma maneira ou de outra em estruturas que têm este cuidado social, e muitas delas nos dão já grandes exemplos na linha do que o Papa tem proposto. Ou seja, nós vamos aprender com o Papa, e estamos a aprender com o Papa, mas não vimos do zero. E eu tenho a experiência ao longo destes anos que tenho estado na Pastoral Social, de aprender muito com generosidade e a abnegação, a exigência, a qualidade técnica, a qualificação, de facto, de muitos e muitos técnicos e voluntários no âmbito da pastoral social mais ampla. Pede-se também capacidade de testemunho, não é? Junto daqueles que sofrem. Exatamente. E acaba por ser isto depois que credibiliza e valoriza também diante do mundo a ação dos crentes, daqueles que se dizem cristãos. Muitas vezes sem discursos ou sem palavras, que é o que a gente está aqui a fazer agora, mas exatamente com a serenidade do testemunho cotidiano e a coragem dessa vida entregue, vida dada ao jeito de Jesus.
Estas jornadas contam com diversos intervenientes. Realçava também, há pouco falou na Pastoral da Saúde, vão prestar uma homenagem ao Monsenhor Vítor Fetor Pinto. Uma justa homenagem. É o meu predecessor na Pastoral da Saúde. Foi quem fez a viragem em 30 anos, mais 30 anos, quem fez a viragem da Pastoral dos Doentes para uma Pastoral da Saúde, com toda a complexidade que isso comporta, acompanhando e sendo também importante a sua participação no dicastério romano, portanto, no Ministério da Saúde da Santa Sé, para dizer assim, o Monsenhor Fetor Pinto, que chegou, que pediu para deixar este cargo a nível nacional, continua com o cargo diocesano em Lisboa, na Pastoral da Saúde, é uma referência, eu diria, incontornável neste âmbito, e ainda bem que o podemos fazer desta maneira. Vamos contar, já contámos com a sua intervenção no painel desta tarde e agora o jantar de homenagem. E de alguma forma, o ritmo que ele implementou na Pastoral da Saúde e esta visão inovadora, como referia, da Pastoral do Doente para a Pastoral da Saúde, encaixa bem também nestes desafios do Papa Francisco. Ele, de alguma forma, teve essa intuição também antes do Papa Francisco chegar à cadeira de Pedro, não é? Claro. De ter sido nomeado. O que quer dizer também que há muitas coisas que o Papa assume agora na pessoa do sucessor de Pedro, que foram sendo preparadas, quer pela reflexão teológica, quer pela reflexão teológica prática, pastoral, quer por ações concretas de muitos cristãos na comunidade eclesial mais vasta. Muito bem, Padre José Manuel Pereira de Almeida, nós vamos continuar aqui na Eclésia a acompanhar então os trabalhos. Muito obrigado, também pela atenção que têm dispensado. Não, vamos então acompanhar os trabalhos desta semana de Pastoral Social e obrigado por ter estado na nossa companhia. Muito obrigado. A proposta do Evangelho no contexto social da modernidade, que hoje começou a ser debatida em Fátima, naquele que é o 29º encontro da Pastoral Social. Obrigado pela atenção que nos dispensou. A Eclésia regressa amanhã. Até lá, tenha uma muito boa tarde.